Classificação do Flamengo para a semifinal da Libertadores. Fala galerinha, beleza? Aqui quem está falando é o JP e estou chegando com mais um vídeo do canal JP na área. Se vocês não são inscritos, galera, se inscrevam, é gratuito. Ative o sininho das notificações, deixe o seu like. O seu like é muito importante, galera, para o nosso trabalho, para o crescimento do nosso trabalho. Compartilha e comenta, porque aqui, galera, eu não quero ter razão, eu quero a sua opinião. Galera, nós tivemos a classificação do Flamengo para a semifinal da Libertadores. Uma classificação totalmente sofrida, uma classificação onde nós poderíamos ter tido com mais tranquilidade. Passamos enormes dificuldades e ainda tem mais um detalhe, galera. Se não houvesse a revisão do VAR, nós teríamos sido desclassificados. Eu quero pontuar aqui, galera, 3 pontos positivos que houve no decorrer do jogo e que foram importantes para a classificação do Flamengo. Primeiro, o VAR. Algumas pessoas não acham que o VAR não deveria existir. Segundo elas, o VAR atrapalha, demora demais para resolver algumas questões, perde tempo revisando lances. Mas o VAR, galera, quando usado de maneira correta, ele é extremamente importante. Antigamente nós víamos alguns jogos terminarem, nós víamos nossas equipes sendo desclassificadas, às vezes de maneira injusta, por alguns lances que eram errados e que não tinha VAR, era de acordo com o que o árbitro ou o assistente achava. E às vezes nós perdíamos uma classificação, deixávamos de avançar a uma fase seguinte por esses motivos. Mas não só, às vezes, deixávamos de avançar, como também, às vezes, nós avançávamos de maneira equivocada também, por um erro, por erro também do árbitro, que às vezes deixava de marcar um pênalti, ou deixava de dar um impedimento, ou anulava um gol mal anulado para a equipe adversária, que às vezes poderia ter passado e a nossa equipe ficaria para trás, né? Nós temos que ser justo dos dois lados, né? Então, galera, o lance do gol do Estudiante, o segundo gol, nós vimos que houve o impedimento, por questão de segundos ali, talvez não houvesse. Se não tivesse o VAR, o árbitro não teria dado gol, não teria invalidado o gol, ele teria dado gol. Nós estaríamos aqui tristes, pensativos, achando que haveria alguma tendência para um lado, quando na verdade foi um lance muito rápido, um lance que o árbitro assistente não percebeu que o jogador estava um pouco à frente e que é totalmente natural por se tratar de um ser humano, né? E ele não levantou a bandeira mesmo quando terminou o lance, achando que estava tudo legal.
Então, se não tivesse o VAR, nós teríamos sido desclassificados com aquele segundo gol. O outro ponto positivo, galera, é a questão do árbitro. No jogo passado, houve um equívoco do árbitro que apitou a partida. Ele foi suspenso, punido severamente. O atleta do Flamengo, que havia sido expulso, foi reintegrado, podendo fazer o jogo da volta. A Conmebol achou que foi um erro, que deveria ter voltado atrás, e voltou atrás. E nós esperávamos que fosse um jogo muito, muito violento, um jogo muito cheio de nuances, quando na verdade nós vimos um jogo jogado, um jogo brigado, mas sem violência, um jogo onde nem o Flamengo e nem o Estudiantes tem nenhum motivo para falar do árbitro, porque, na minha opinião, ele teve uma atuação impecável nos critérios, na maneira como conduziu a partida, na maneira como ele se portou diante dos atletas, tanto do Flamengo como do Estudiantes. E não teve grandes polêmicas, a não ser o gol, mas que foi resolvido rapidamente, não deixando nenhuma margem para nenhum tipo de reclamação, nem do lado nem do outro. O outro ponto positivo, galera, é o nosso goleiro Rossi. Para algumas pessoas, ele falhou. E realmente eu também acho que ele falhou, porque a bola era uma bola defensável. Mas também temos que entender, galera, que o lance foi um lance muito rápido. Geralmente, no lance daquele, o cara não pega da maneira como pegou. Ele foi muito feliz. Geralmente ele tenta fazer o cruzamento. É claro que o goleiro tem que estar preparado para todos os momentos. Mas foi um lance muito rápido. E eu acho que ele só falhou porque passou entre as mãos dele. Mas nós temos um goleiro muito experiente, galera. Um goleiro muito bom, tanto dentro dos paus com as mãos como com os pés. Um goleiro que sabe buscar o jogo de maneira que tem que ser, cadenciar quando tem que ser cadenciado, elevar o nível quando tem que ser elevado. Um goleiro extremamente experiente, um goleiro que, na minha opinião, é muito melhor do que o goleiro do River Plate, e quem é convocado para a seleção sempre é o goleiro do River Plate, não sei o porquê. E um goleiro com extrema personalidade, galera. Pelo que nós ficamos sabendo depois do jogo, ele no vestiário, ele falou que tinha errado, estava triste por ter errado, mas que iria se redimir nas cobranças de pênalti. E foi isso que nós vimos. Ele, com toda a sua maestria, com todo o seu toda a sua experiência. Se vocês prestarem bem atenção, galera, ele não é aquele goleiro que fica apavorado. Ele, quando na hora da cobrança dos pênaltis, ele demora até para ficar na linha de gol. Aquilo ali deixa o atleta que vai bater até um pouco mais ansioso. E ele é um goleiro, galera, extremamente frio. Graças a Deus que ele está na nossa equipe e já nos deu muitas alegrias e continuará dando, galera. Podem ter certeza que o Rossi continuará fazendo grandes atuações, e hoje nós podemos confiar naquele que se encontra na nossa meta. Beleza?
Deixe os seus comentários. Aqui eu não quero ter razão, eu quero a sua opinião. Abraço a todos. Fiquem todos com Deus.